Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer é que eu vou citar um exemplo. Nós temos então o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que psicografou mais de 400 livros, né? 416 obras psicografadas ao longo do seu mandato mediúnico. Então, e foi tudo revestido por obras de caridade. Um outro exemplo é João Nunes Maia, que foi um grande médium. Agora também, recentemente, Vanderlei de Oliveira. Então são médios que fazem trabalhos voluntários e esses recursos são todos para obras de caridade. E nenhum deles recebeu nenhuma informação de arcanjo ou de anjo, quer dizer, os livros psicografados por Chico Xavier foram todos ditados por espíritos que evoluíram há 2000 anos, de 2000 anos para cá. Eu acredito também que os outros grandes médios também. No entanto, nós temos visto aí circular pela internet, circular por tantos meios de comunicação, supostas mensagens recebidas por alguns médios, vindas de arcanjos, de anjos e tudo. Eu acredito que muitas vezes o conteúdo dessas mensagens, eles têm algum propósito específico. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como é que você vê a propagação dessas informações? O que você acha do conteúdo dessas mensagens que dizem que vem de anjos, de arcanjos, enfim? Sendo que nós temos aí um grande exemplo de Chico Xavier, que escreveu 416 livros, e foram livros de um conteúdo profundo, livros que realmente têm mudado a vida de muita gente, de muitas pessoas. O que você tem a falar aí? Nosso querido Chico Xavier, que conviveu conosco aqui no Brasil, na cidade de Uberaba, durante os seus 92 anos de idade e 70 anos de mandato mediúnico, Francisco Cândido Xavier, conforme você afirmou, psicografou ao longo da sua existência 416 obras mediúnicas. Dentre essa diversidade de obras psicografadas, ele nunca era autor dessas obras. Ele atribuía que esses livros psicografados eram dos espíritos. E havia uma pleide de espíritos, como o grande escritor Humberto de Campos, que ele psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um tratado da história espiritual do Brasil. Ele psicografou o livro Paulo Estevo, pelo próprio espírito Emmanuel, que mais tarde ele tomaria conhecimento de que se tratava do seu mentor espiritual e que foi um dos senadores que viveu na antiga Roma ao tempo do Cristo, cujo nome era conhecido como senador Públio Lentulus. Agora, meu amigo Paulo, há uma das citações mais notáveis da psicografia de Chico Xavier foi quando, na década de 50, quando a antiga União Soviética e os Estados Unidos, pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier começou a psicografar uma obra que, no momento, eu não me recordo, eu poderei depois me lembrar. Ele psicografou um livro por Emmanuel que falava sobre a vida em outras dimensões. Ele falava sobre a vida no planeta Terra, ele falava sobre a vida em outros planetas, em outros quadrantes, aonde ele dizia, o próprio Chico Xavier, o médium Chico Xavier, aonde Emmanuel o revelou, de que há civilizações, há espíritos muito mais evoluídos, habitando outras regiões, outros mundos, outros planetas, conforme muito bem afirmou Jesus em uma das suas parábolas, que Jesus iria dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus queria dizer com esta afirmação, com essa parábola, que nós não somos os únicos moradores, que há outros planetas, há outras dimensões, há outras galáxias que é habitada. O nosso querido Vanderlei Oliveira, que eu tive o prazer
pessoalmente de conhecê-lo, Vanderlei certamente é um médium notável e que ele, como Chico Xavier, como o João Nunes Maia, são médios portadores de uma faculdade mediúnica altamente sensitiva. São canais abertos a essas entidades venerandas que se utilizam dessa sensibilidade mediúnica para ditar mensagens do mundo maior. Vanderlei psicografou uma série de mensagens mediúnicas, dentre uma delas o livro que eu considero assim uma obra-prima da psicografia de Vanderlei de Oliveira, quando ele nos apresenta ou nos dá de presente o livro Laços de Afeto, psicografado e tendo como a Hermance Dufour o espírito. Hermance Dufour, que foi uma jovem médium que conviveu no tempo de Kardec. Ela se utiliza da faculdade de Vanderlei de Oliveira. João Nunes Maia, meu querido amigo Paulo, dispensa comentário. João Nunes Maia foi um médium notável que viveu no sul do Brasil e que ele, ao longo da sua vida, psicografou mais de 50 obras, dentre elas 2 obras notáveis. Maria de Nazaré, o livro Francisco de Assis, e outro livro que depois se tornou uma série, que ele vai chamar Horizontes da Fala, Horizontes do Pensamento, mensagens altamente profundas e elucidativas, tendo como espírito venerando Miramês. E Miramês, conforme nós sabemos, ele foi um espírito que viveu na época franciscana. Miramês foi o espírito que teve uma experiência muito próxima de Francisco de Assis. Certamente esses 3 médios notáveis que você citou, e colocaria também o médio tribuno baiano, Divaldo Pereira Franco, que ao longo da sua vida também já psicografou mais de 150 obras, dentre essa diversidade de obras que esse médio notável baiano vem psicografando. Ele recentemente, em 2011, psicografou o livro Transição Planetária, e que essa obra fala do grande terremoto, da grande tsunami que se abateu na Ásia em 2004. Transição Planetária, ele fala exatamente daquele momento em que o planeta Terra sofreu um terremoto de grande escala, que houve uma inclinação de 1 centímetro no eixo do nosso planeta Terra. E é uma advertência do espírito Filomeno de Miranda, que também vem nos alertando sobre esses momentos. Portanto, esses 4 médios notáveis são médios espíritos que reencarnaram com a missão de presentear à humanidade essas obras notáveis. Sem sombra de dúvidas, a gente tem que ter um cuidado muito primoroso em analisar que tipo de mensagens estão sendo psicografadas. Como muito bem colocou Jesus, nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, que haveria vários profetas e vários médios da erraticidade. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande que tipo de obras, que tipo de espíritos estão psicografando, que há muitas mensagens mistificadoras. Então a gente tem que usar o joio e o trigo. A gente tem que ponderar, analisar com certo critério que tipo de obra estão sendo nos apresentadas, que tipo de obras estão sendo nos ditas. Uma ressalva final desse segundo bloco da nossa apresentação. Quando o nosso querido Chico Xavier completou 60 anos de mandato mediúnico, nos anos 60, perguntaram a Chico Xavier: Chico, você já foi vítima de espíritos mistificadores? E Chico Xavier iria responder que sim, e que ele já foi vítima de espíritos mistificadores. Diante dessa resposta de Chico Xavier, eu fico a me perguntar, eu pessoalmente, eu sou médium psicofônico, e muitas das vezes a gente é utilizado, há espíritos que se manifestam por nós
passando por fulano de tal e quem não é. Se o próprio Chico, que foi considerado um médium de excelência, já foi vítima de espíritos mistificadores, imaginemos-nos todos nós. Portanto, a gente tem que ter devemos ter muito cuidado, muito critério com o tipo de obras que estão sendo psicografadas. Há uma enxurrada de livros que estão sendo colocados no mercado editorial espírita. Eu, pessoalmente, atualmente, eu estou trabalhando numa distribuidora espírita aqui na Bahia e a gente tem observado uma quantidade enorme de obras que são psicografadas, de livros dito como de alta ajuda. Então a gente tem que ponderar, analisarmos todo esse tipo de livros que estão chegando ao nosso mercado editorial.